Olá, boa noite. Hoje o tema da palestra é depressão e o que os florais violetas podem fazer como tratamento complementar para a depressão. Meu nome é Silvia Calvon, eu sou professora aqui da Escola de Alquimia, eu tenho o curso completo de formação de alquimista, sou psicóloga de formação, tenho pós-graduação em psicossomática e trabalho em consultório na área clínica há 25 anos. Né? E sou alquimista desde 2008. Então, assim, eu fiz a junção das duas informações. Meu trabalho é esse. E eu estou aqui para conversar com vocês sobre depressão. A Organização Mundial de Saúde colocou o tema depressão para ser conversado e até a chamada dessa campanha da Organização Mundial de Saúde é Let's Talk. Então, vamos falar sobre depressão, porque a depressão tem crescido muito no mundo, crescido também no Brasil, aliás, a incidência no Brasil é até maior do que em muitos países do mundo. E o que a Organização Mundial de Saúde quer fazer, e é muito legal, é assim, vamos conversar, vamos falar sobre depressão, quanto mais pessoas entenderem os sintomas, entender o que é realmente a depressão, elas vão estar preparadas para ajudar o vizinho, o amigo, o tio, a mãe, ou mesmo para dizer assim, nossa, eu tenho o que fazer para vencer a depressão, para tratar isso. Entendam que a depressão, ela é uma doença, tá? Então ela é um estado, eu estou doente, eu estou depressivo, não sou depressivo. Então, assim, existe tratamento, existe o que fazer e é disso que a gente vai falar. O importante é a gente aceitar, a gente acolher tanto o depressivo, a pessoa que está com depressão, porque ela é simplesmente um sintoma. Quando a gente fala, quando a gente trata como alquimista, a gente pensa na alquimia, quando a gente pensa, né, o pensamento que aborda a alquimia, que é o princípio que estuda os florais violetas, é o princípio que usa no tratamento e na elaboração dos produtos que a gente trabalha, ele é um princípio de entender o indivíduo. Então eu não trato todas as pessoas com depressão da mesma forma. A escuta do alquimista, a escuta do terapeuta, ela é baseada na história do indivíduo. Então eu preciso entender o que aquele indivíduo está passando, como é o funcionamento dele e diversos funcionamentos diferentes podem acarretar o mesmo sintoma. Então eu posso ter, por exemplo, uma pessoa que tem depressão porque ela teve uma perda significativa na vida e ela não conseguiu elaborar essa perda. Eu posso ter uma outra pessoa, posso atender uma outra pessoa, e aí o tratamento é baseado nessa condição. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que ela vem de uma família onde as pessoas são depressivas, aquela família onde tudo é muito difícil, tudo custa muita energia para ser feito, parece que o esforço é muito grande até para eu levantar da cama. Então, para essas pessoas, o tratamento vai ser diferente. Então, é importante vocês entenderem, quando a gente conversa, né, é tratado por um profissional de saúde, com essa visão mais holística, ele não vai olhar você simplesmente como um sintoma. Ele vai olhar para a pessoa com depressão dentro de um contexto global, tá? Então aqui eu coloquei algumas das estatísticas relacionadas à depressão, que elas são bem preocupantes. Então 350 milhões de pessoas de todas as idades têm depressão. Isso dá 5% da população mundial. A gente vê sintomas de depressão tanto em crianças como nos idosos. Para vocês terem uma ideia, a população idosa com depressão chega a 15%. E a gente tem, né, tanto da parte dos nossos alunos, como a experiência no tratamento, que os florais ajudam muito a revitalizar os idosos. É uma das principais
há uns 5 anos atrás, não, há uns 2, 3 anos atrás não era mais os problemas cardiológicos, agora ela está como a principal causa de incapacidade no mundo. Então a depressão, ela é incapacitante. A depressão grave, tá? Tem uma coisa também que está acontecendo hoje, que é legal também a gente poder abrir, poder conversar e entender melhor o que é a depressão, porque estar deprimido caiu no vocabulário popular. Então as pessoas falam, estou deprimido, você está bipolar. Né? Então a psiquiatria, ela foi muito para o vocabulário popular e a gente usa mesmo. Então hoje a gente vai desmistificar um pouco isso. 20% dos casos tem curso crônico e sem remissão, ou seja, é um grande índice. 20% das pessoas, elas ficam deprimidas e se mantêm deprimidas, tá? Especialmente quando não há tratamento adequado. Maior incidência entre as mulheres, 15 a 20%, e nos homens, 5 a 10%. A população feminina, ela sofre mais de depressão. Dentro do princípio da alquimia, a gente entende isso porque o homem, ele é formado, na alquimia a gente trabalha com os 4 elementos. O homem, ele vem com uma natureza mais forte dos elementos fogo e terra, que o fogo é a iniciativa, a vitalidade e a terra é a realização. Então o homem tem na natureza deles elementos que são quase como se fosse um antídoto natural contra a depressão. E as mulheres, elas pela natureza delas, elas são mais ricas no elemento água e ar. A água é a fluidez, é a adaptação, é a maleabilidade. E o ar é mais a questão da reflexão e do pensamento. Então a mulher, ela tem um jeito de funcionar, uma essência mais introspectiva por causa desses elementos água e ar. A mulher lida bem com o mundo interno dela. Só que esse lida bem, ele em desequilíbrio pode ser se voltar demais para o mundo interno e deprimir. O fogo e terra da natureza masculina, ele é mais voltado para o mundo externo. O homem é de ir lá fazer, quebrar, arrebentar. Gente, isso que eu estou falando é em linhas gerais. É claro que a gente tem mulher que é rica em fogo e terra. Tem mulher que sai por aí quebrando e arrebentando. Mas assim, o princípio natural é que ela seja mais água e ar. Tá? Essa questão da maleabilidade dela, de pensar, leva com que ela tenha uma tendência maior à depressão. Isso é uma justificativa alquímica que a gente pode pensar para uma maior incidência entre as mulheres. 2/3 das pessoas não fazem tratamento. Isso complica, né? Porque desde que tratada, a gente tem uma boa resposta em 90% dos casos, 70% a 90% dos casos, as pessoas se recuperam da depressão. Esse tratamento, não necessariamente eu estou falando de medicamento, tá? Existem várias terapias, vários caminhos para se tratar a depressão. Apenas 50% dos casos são diagnosticados corretamente, mesmo pelos médicos. Às vezes o que acontece nesse diagnosticado corretamente é que a depressão, ela não é tão valorizada ou aceita ou compreendida pelo médico. Por exemplo, num quadro clínico de um tratamento de câncer, o quadro de câncer, o tratamento de câncer, ele é tão forte, né, tão devastador, que a pessoa, ela pode entrar em depressão pelo próprio quadro de câncer, pela própria história, né, pelo momento de vida. E o que acontece? O médico, ele não dá, é como se ele não conseguisse olhar a depressão dentro do quadro de câncer. Ele, com os olhos dele, ele só consegue ver o câncer. Então a depressão aí não é tratada concomitantemente ao câncer. Então aqui o que acontece? Também, fora isso, né, os médicos não darem tanto valor para a questão da depressão mesmo.
maioria das pessoas que não são tratadas irão tentar suicídio pelo menos uma vez. 17% delas conseguem se matar. Então, é muito alto o índice. Aquela história que está no popular, né, que a gente ouve, ah, fala de se matar, não se mata não. Se mata sim, tá? Tem histórias bem complicadas em relação a isso. Acho que hoje eu não vou me estender em histórias, mas realmente, para vocês terem uma ideia, vou lá nas histórias, vai. Eu tenho um amigo, eu abasteço o carro normalmente no mesmo posto, o gerente é meu amigo, ele sabe, ele me chama de doutora, né? Daí ele assim, doutora, meu amigo lá da comunidade, ele tá mal, tá com muita depressão, ele tá falando de se matar, a senhora consegue um tratamento para ele? Aí, é importante eu falar isso para vocês também. Eu sou psicóloga e eu sou terapeuta floral. Quando o cliente começa a falar em suicídio, ou quando eu vejo que esse cliente está improdutivo na minha frente, eu converso com ele, eu trato, mas ele não consegue reagir, né? Uma depressão tão severa que ele não tem, além de ideias suicidas, ou ele se sente muito impotente diante dos problemas dele, eu encaminho para o psiquiatra. Tá? É importante que o psiquiatra seja um bom psiquiatra que saiba dar o medicamento adequado para essa pessoa, para que essa pessoa consiga fazer transformações na própria vida. Ter depressão, o simbolismo é, eu estou em crise, eu estou no movimento. Então, toda doença sinaliza para que eu faça transformações. O depressivo precisa fazer transformações na vida. Só que para isso, ele precisa se sentir capaz o suficiente para conseguir fazer essas modificações. Se eu tenho um psiquiatra que eu vou me associar a ele para ajudar no tratamento desse paciente e o psiquiatra dopa, meu cliente, meu paciente dorme o dia inteiro, não se sente capaz, aí não é uma medicação adequada e produtiva para a evolução do tratamento, tá? O tratamento, ele precisa pode ser medicamentoso, então quando o profissional, quando a pessoa mesmo, muitas vezes eu converso com o cliente, você sente que é um movimento, você precisa, como é que tá para você? A escolha é feita junto para o encaminhamento para o psiquiatra. Aí, o que acontece? Esse tratamento ele precisa ter um suporte e uma conversa de todos os profissionais. Então, a gente trabalhar num quadro de depressão multidisciplinarmente só vai colaborar para um quadro do cliente. Então, esse meu amigo, ele pediu, eu conversei com uma psiquiatra, que eu gosto muito, e eu indico o paciente para elas, e eu pedi para ela, eu falei assim, olha, ele não tem condições, está falando em suicídio. Aí ela me demorou, acho que um dia para retornar a ligação, a secretária demorou um dia para retornar, aí eu entrei em contato com o meu amigo falou assim, doutora, não dá mais tempo. Tá? Foi questão assim, de 24 horas, daí assim... A psiquiatra me ligou, estava super chateada, a secretária me ligou, estava todo mundo chateado. Eu falei assim, gente, a gente fez o que pôde dentro do nosso limite, né? Mas realmente não dá tempo. Então, quando uma pessoa está falando em suicídio, vocês levem muito a sério, tá? Não negligenciem a fala de uma pessoa que está falando ou pensando em suicídio. E olha como a coisa caminha, né? 800 mil pessoas morrem por suicídio a cada ano. Sem contar que existe o suicídio, que é categorizado mesmo como suicídio, e existe o suicídio velado, né? Aquele que a gente não entra nas estatísticas porque a pessoa não deu... Não deu o quê? Fala, me ajuda na palavra, porque eu ia falar não deu bandeira. Indícios, né? Não deu bandeira... Não deu indícios de que iria se suicidar. Segunda principal causa de morte em pessoas com idade entre 15 a 29 anos. É muito sério isso. Só perde para acidente de trânsito. O primeiro lugar está em acidente de trânsito e morte de 15 a 29 anos. 70 a 90% dos pacientes em tratamento recuperam-se da depressão. A boa notícia vem aqui no final. Tá? Então, a gente podendo tratar... Seja com psicoterapia,
Associado, se precisar, faz o tratamento medicamentoso, procura um bom profissional que ajude nisso. A gente tem a terapia floral da nossa área, que a gente sabe que ajuda. Eu, como psicóloga, trato muitas pessoas, já tratei caso de bipolaridade, já tratei caso de depressão e a gente realmente tem, né, sucesso, é efetivo o tratamento do floral. Está comprovado que meditação e yoga colaboram. Tem muitas informações também que para quem quer se aprofundar em relação à depressão, a nutrição, tá? O tipo de alimentação, então não ingestão de carboidrato branco, ingestão grande de açúcar também, colaboram para o quadro de depressão. Consumo de alimentos com vitamina B no café da manhã, então abacate, as castanhas oleaginosas, óleo de oliva no café da manhã também ajudam na depressão, tá? Então, assim, um tratamento multidisciplinar seria o perfeito para o quadro de depressão. E atividade física também. É claro que no primeiro momento, quando você tem uma depressão grave, se a pessoa não quer nem tomar banho, se você falar para ela, vamos caminhar, ela não vai ter força, porque se ela tivesse, ela dava na sua cara, tá? Então, a gente precisa entender que a pessoa com depressão, ela precisa ser acolhida. O sentimento maior ali é de impotência. Então, se vocês querem ajudar, palavras como você é um preguiçoso, você é um vagabundo mesmo, sai dessa cama, não são palavras que vão acolher e levar a um movimento. Tá? O depressivo, ele já tem muita cobrança interna. A depressão é um transtorno afetivo, aqui é pela nomenclatura psiquiátrica, tá? Ou do humor, onde existe uma alteração psíquica e orgânica global. Então, é tanto o psíquico que fica afetado, como o corpo físico também. Quem tem depressão sabe. A depressão, ela dói na carne. A moleza vem no corpo físico, a inércia, você sente o teu corpo sem vitalidade. Com alterações também na maneira de valorizar a realidade da vida. Então, a pessoa depressiva, ela não está vendo a vida com o discernimento que nós vemos. A vida dela, ela passa a ver com aquele olhar triste, aquele olhar pesado sobre todas as coisas. Então, o que ela precisa realmente é ser acolhida para conseguir transformar isso. Diferente das flutuações usuais de humor e das respostas emocionais aos desafios da vida cotidiana, o que acontece, gente? É normal, faz parte do mecanismo psicológico. Por exemplo, se eu perco uma pessoa querida, então eu dedicava a minha energia para aquela pessoa querida. Então, por exemplo, um filho, um marido, um pai, uma mãe, eu ligo, eu converso, eu busco orientação com aquela pessoa. Então, em psicologia tem uma palavra que até acho engraçada, a gente fala, é o objeto de amor. O que é? Mesmo quando a gente tem, vamos pegar um exemplo mais simples, um gatinho ou um cachorro. Eu estou lá todo dia, eu dou ração para aquele bicho, ele vem, ele me chama atenção, eu faço carinho nele, então eu dedico energia de amor e tenho uma troca. Aí quando eu perco esse bicho, quando ele morre, né? O meu objeto de amor vai embora, o meu primeiro momento é querer continuar dedicando a energia àquele objeto de amor. Só que é aquela coisa, a energia vai, o objeto não está mais lá. Aí ela precisa começar a voltar para mim. A energia do amor. Só que esse processo é o que a psicologia chama de processo de luto. A energia começa a ficar voltada para mim e no primeiro momento ela fica muito voltada para dentro de mim. Então é aí que a gente fica, a tristeza faz com que a gente fique mais introspectivo. Dentro da gente deveria existir um processo de amadurecimento e de entendimento das perdas que a gente tem na vida. É para isso que serve o luto. É para isso que serve os sentimentos que a gente tem na vida.
O sentimento vem para o meu lado mais racional, para o meu lado de pensamento, tentar acolher aquele sentimento e trazer um pouco mais de maturidade, de integridade, de compreensão. Então, com o tempo, num luto normal, eu vou ressignificando aquela perda. Eu vou entendendo, por exemplo, que a vida é feia, a impermanência faz parte da vida. Nós estamos aqui de passagem. A gente é matéria, nosso gato, nosso cachorro também faz parte desse universo. Então, teoricamente, a gente aprende a lidar com o desapego. A gente aprende a amar naquele momento. Então, esse seria todo um processo saudável do luto e que ele demora um tempo. O que acontece com a gente é que a nossa sociedade, ela não quer ver ninguém triste. Para vocês terem uma ideia, na época que eu fazia faculdade de psicologia, faz muito tempo isso, a minha professora falava que o processo de luto ele durava 9 meses. Tá? Que eu acho um tempo bem razoável para o luto, de 9 meses a 1 ano. Durante esses 9 meses a 1 ano eu faço esse processo. Só que eu preciso, o meu pensamento ele precisa estar produtivo, evolutivo, e por isso que muitas vezes a gente senta e conversa com um amigo, não é? Quando a gente tem um problema, aí o amigo fala pra gente coisas que a gente ouve e fala, poxa, eu não tinha pensado nisso, e aí a gente vai melhorando no processo de lidar com as situações. Por isso que muitas vezes, quando a gente vê que não consegue lidar com um problema, a gente fala, vou procurar um terapeuta floral, um psicólogo, vou procurar alguém para conversar, para ver se ele me tira desse meu racional que ele não consegue ser evolutivo. Então, quando a gente está triste por uma perda, por uma separação, é normal, tá? É o processo de luto. Entendam isso, a gente não precisa tomar antidepressivo quando a gente perde alguém. É normal a gente querer ficar quieto, a gente não querer sair, a gente querer ficar vendo Netflix o fim de semana inteiro e comendo. É normal. É claro que a gente não pode ficar só nesse estado sem tentar evoluir dentro dele, né? Eu tenho uma cliente que teve um rompimento de relacionamento. Um rompimento de relacionamento 10 anos com casamento marcado, estava noiva. Aí ela ficou péssima, muito, muito triste mesmo, chorando demais, só queria dormir. Segundo dia de rompimento, a mãe dela me liga. Eu queria levar ela no psiquiatra da família. Porque ela está muito triste, ela não está querendo fazer nada. Aí eu falei para ela, né? Eu falei, olha, é o luto, expliquei isso que eu expliquei para vocês. É o luto, vamos acompanhar para ver como o luto evolui. A cada semana, a cada mês, o processo de elaboração daquela perda, ele vai melhorando. É claro que a nossa melhora psicológica, ela não é um gráfico assim, tá? Evolutivo. Não, não é. Ela sobe um pouco, daí a gente cai, vai no fundo do poço, encontra uma molinha às vezes no fundo do poço, a gente pula. Antes tivesse sempre mola no fundo do poço, né? Às vezes a gente fica ali chafurdando no fundo do poço, daí a gente levanta um pouco. Então, é normal a ter recaídas. Mas o que eu falei para a mãe, eu falei, vamos observar antes de medicar. Vamos olhar ela de perto, dar carinho, dar cuidado para ela de perto, ver como ela vai reagir a essa perda, mas não vamos medicar já, vamos esperar. Ela tem sessão essa semana, vou conversar com ela semana que vem, vamos ver como evolui. E realmente ela foi uma pessoa que acabou evoluindo sem medicação, tá? Se fosse um quadro que naquela semana ela tivesse daquele jeito, na outra semana tivesse pior, na outra pior ainda, sem nem tomar banho, ou começando a pensar, a gente vai ver o agravamento da depressão. Provavelmente, eu não gosto de correr riscos, né? Eu prefiro, vamos medicar ou vamos... Ela já é uma pessoa que se trata comigo com floral, então eu pude também trabalhar com ela com floral. E é interessante, né? Agora que ela está melhor, o que ela fala para mim?
esse processo da separação, porque eu com o projeto de noivado, com o projeto de namoro, eu tinha parado de olhar para as minhas, eu não estava olhando para a minha questão profissional, que é importante. Então eu estou vendo agora que com esse rompimento, eu estou tendo que encarar o profissional, eu estou tendo que me encarar, então eu estou vendo quanto está doído, mas o quanto evolutivo está sendo para mim isso que aconteceu. Então é muito bom, quando a gente tem um pouquinho assim, a saúde emocional da gente começa a melhorar, a gente consegue ver o sentido de evolução daquilo que está acontecendo com a gente. Não é o caso do deprimido, o deprimido não entende. Tá? O depressivo, ele se vê como a pior pessoa do mundo e a vítima de toda uma situação. Origem biopsicossocial da depressão, ou seja, biológica. Eu posso ter o meu físico, dentro de mim, uma química que favorece a depressão. Por exemplo, casos de um histórico familiar de depressão, de alcoolismo, de dependências químicas. Então, vem pelo histórico já uma genética relacionada à depressão. Psico. Uma pessoa que a sua constituição emocional, o seu temperamento, o seu jeito de ver a vida, pode ser um jeito mais triste, né? Em inglês tem um termo bem legal que é o blues, né? Então, assim, veja as coisas de uma forma tristonha. Pode ser pessoas também com baixa tolerância à frustração. Então, se depara com uma dificuldade, aí volta para o movimento introspectivo e fica lá muito tempo. E o social? Desemprego. Eu nunca atendi tantas pessoas que, por exemplo, entraram em depressão por causa de perda material com essa crise que a gente viveu nesse último ano. Tá? Então, a gente tem famílias que perderam muito o padrão financeiro e que elas deprimiram mesmo. E assim, o sentido do adoecer é, eu vivia num status. Não estou falando só do status financeiro, mas eu posso viver, por exemplo, num status de relacionamento. Eu estou lá, vivo bem com meu marido. Aí tem um rompimento desse status. Emocionalmente, é a crise onde tudo cai. Então, financeiramente pode tudo cair, o emprego que eu ia todo dia, que eu me dediquei 10, 15 anos, ele pode ruir, o casamento pode ruir. Então, tudo rui para eu reconstruir. Só que muitas pessoas, essa força de reconstrução, ela é difícil. Então, as pessoas acabam se deprimindo e elas demoram um tempo maior para reagir. Mas é normal até quando eu falo essas flutuações de humor, até no caso de perder o emprego, é normal mesmo, né? Você ficar triste, se sentir frustrado, se sentir impotente, incompetente, quando você perde o emprego. O luto, então, também acontece na perda de emprego. A depressão, ela pode ter longa duração e com intensidade moderada ou grave. Ela pode se tornar uma séria condição de saúde. Tá? Esses são os casos mais graves. E ela pode também manifestar-se em episódios com duração de alguns meses a alguns anos, com um período normal entre eles. Então vamos supor, na adolescência, teve um problema de adaptação, talvez a família nem tenha percebido direito, mas a pessoa ficou lá, semanas, mais quieta, chorando, talvez até com sentimentos, né, de se sentir inútil, se sentir impotente. Passou. Vamos supor que seja uma mulher. Aí na gravidez, engravidou, teve filho, teve depressão pós-parto. Tá? Então depois no futuro, quando passa por uma separação ou passa por alguma perda, pode deprimir de novo. Então isso é comum a depressão acontecer em episódios. E aí precisa ser tratado e precisa ser cuidado, porque esses episódios têm uma tendência ao agravamento. E o episódio depressivo ele é caracterizado como leve, moderado ou grave. O leve não chega a ter um prejuízo grande das funções sociais, tá? Eu até posso estar com uma depressão leve e posso continuar trabalhando, posso continuar estudando.
No grave, é muito difícil você manter as condições, aqueles casos em que é afastado por depressão. Esse diagnóstico de depressão, ele foi tirado do Manual Internacional de Psiquiatria, tá? A depressão, ela precisa de 2 sintomas principais. O primeiro deles é o estado deprimido. O estado deprimido, o que é? Eu me senti deprimido a maior parte do tempo. Ficar deprimido de segunda a sexta e no sábado, sexta-noite, começa a querer ir para balada e emenda até o domingo à noite, não caracteriza muito a depressão, tá? É isso que precisa ser acolhido, né? Essa pessoa provavelmente que ela está tendo uma dificuldade de se colocar profissionalmente, está numa crise profissional, tá? Que é difícil mesmo, né? Poxa, quando você está num trabalho que você não gosta, que aquilo não te estimula, dá uma tristeza danada ter que acordar na segunda-feira. Mas não chega a ser a depressão. Anedonia, olha, uma palavra bem bonitinha, que significa o interesse diminuído. Uma perda de prazer nas atividades de rotina. Tudo fica muito pesado. Você não sente muito prazer para comer, para dormir, tomar banho você não quer, se arrumar também não, passear nem pensar, visitar, não quer nada. Então esses 2 sintomas, eles têm que estar presentes. E o período que a gente verifica é normalmente em 2 semanas já dá para fazer um diagnóstico de depressão. Então 2 semanas, estado deprimido constante, gente. E o interesse diminuído em relação a todas as atividades diárias, eles já caracterizam a depressão. Tem que ter esses 2 sintomas. Agora, os outros sintomas que acompanham o diagnóstico de depressão, no mínimo por 2 semanas. Ideias de culpa e inutilidade. Eu fiz tudo errado, eu sou um bosta mesmo, eu não sirvo para nada. Se eu morrer, ninguém vai sentir minha falta, tá? São pensamentos do depressivo. Dificuldade de concentração. Então, o deprimido, ele também pode ter dificuldade de concentração. Tanto de manter a atenção, como o pensar dele. O pensar do depressivo não é um pensar como o nosso. É um pensar que vem acompanhado de uma nuvem preta sobre todas as situações. Não tem, é pessimista. Não tem o otimismo, não tem aquela visão de você olhar para a realidade e falar, poxa, posso resolver o problema. É como se fosse um pensar desvitalizado. Cansaço ou falta de energia. Alteração do sono. Pode ter insônia, normalmente com a depressão. É um despertar matinal precoce. Existe a depressão que acorda 3 horas da manhã e não dorme mais, mas também acordar 4 ou 5 horas da manhã e não dormir mais também é o normal da depressão. A insônia da ansiedade é a dificuldade para adormecer. Na depressão se acorda muito cedo e tem dificuldade de dormir. Ou hipersonia. Então aquelas pessoas que deitam na cama e dormem o dia inteiro. E conseguem dormir mesmo, o dia inteiro, a noite inteira e vão dormindo. Alteração psicomotora, então tem tanto a lentidão, aquela coisa de ser muito lento para fazer tudo, ou até uma agitação pode existir dentro do quadro de depressão. Alteração de peso sem regime alimentar e alteração no apetite. Existe quadro de depressão que a pessoa come demais e ela acaba engordando, ou aquelas pessoas que perdem o apetite totalmente e emagrecem demais. Eu atendi uma moça uma vez que ela perdeu 8 quilos em 2 semanas. Por um quadro de depressão, de um relacionamento abusivo. Então, é também normal a perda ou o ganho de peso. A alteração já foi, perda de peso, tá. E as ideias recorrentes de morte ou suicídio. Ideias recorrentes de morte é aquela coisa mesmo, se eu morrer ninguém sente minha falta. Eu podia morrer. É comum também aqui as pessoas pensarem que se elas tivessem uma doença fatal, que se elas morressem o que iria acontecer.
ou pensar mesmo em suicídio, tá? Depressão menor, que é o que a gente chama também de depressão leve, tem que ter 2 desses sintomas acima e de 2 a 4 desses sintomas abaixo. Esse diagnóstico é da Associação de Psiquiatria, tá? A gente está falando do diagnóstico psiquiátrico. Se for tratar com floral, é claro que eu vou ver os sintomas, mas aí eu vou fazer a análise dentro do quadro que a pessoa está apresentando, mas eu não preciso, em tratamento floral, diagnosticar, te dar um diagnóstico. Ó, você está com depressão ou você não está com depressão. Eu trato os sintomas que ela apresenta, eu trato aquela pessoa de uma forma geral. Se ela falar para mim, eu tô muito cansada, eu não tenho prazer pela vida. Pra gente, depois nos próximos slides, espero que vocês entendam melhor, muito daqui a gente está falando da mesma coisa. Mas aqui eu estou ajudando vocês a entenderem no diagnóstico psiquiátrico. Distimia ou a depressão moderada vai ter esses 2 sintomas acima e 3 a 4 sintomas durante 2 anos, no mínimo. Distimia é mais como se fosse uma questão, sabe aquela pessoa de personalidade mesmo. Você fala assim, nossa, é um jeitão mais depressivo. E a depressão maior ou a depressão grave tem esses 2 sintomas acima e 5 ou mais sintomas abaixo. Que a pessoa fica mais incapacitada, né? Para mim, o que eu acho que resume bem o ponto de vista se a gente precisa procurar um tratamento medicamentoso, eu acho que qualquer um desses sintomas, né, principalmente esses 2 principais, já é um indício para você procurar alguma terapia de apoio. Para psiquiatra, o que a gente pode pensar? Como é que se está preservada a capacidade dela de reagir diante da vida? Não está com capacidade, está muito difícil, a gente faz de tudo e a pessoa não evolui, aí eu acho bem interessante pedir auxílio de um bom psiquiatra. Que não é fácil. Mas tudo bem, a gente vai tentando que a gente consegue. Aqui, eu trouxe para vocês porque eu queria falar queria falar bastante dentro do pouco tempo que eu tenho, vou falar o possível. E eu trouxe uma visão minha da depressão dentro da alquimia. Para quem não conhece, não precisa entender de astrologia, mas a gente aqui em alquimia, a gente entende o quê? Nós temos o nosso corpo físico. Então vamos lá. Ele está muito rápido hoje, aqui. A gente tem o nosso corpo físico, aqui no centro, e que a gente também aqui leva muito... A gente analisa o corpo físico e a vibração no corpo áurico, né? A aura formada dos 7 chakras. Essas informações, elas têm reverberação com o que pra gente a gente chama de corpo humeral. Para vocês não se apeguem à nomenclatura. Mas entendam que esse corpo humeral, ele é feito dos 12 arquétipos do zodíaco. Ou seja, todos nós, a gente precisaria, ou deveria pelo menos olhar com carinho para os 12 arquétipos do zodíaco e entendê-los que eles precisariam existir dentro de nós. Não é só o vizinho que tem que ser taurino e que tem que cuidar bem das questões materiais, mas a gente precisa lidar bem com as nossas questões materiais, tá? Para a depressão, eu usei, e eu quero falar com vocês, na minha visão da depressão, 2 arquétipos que pra gente forma o chakra cardíaco, que é essa região do meu coração, que é onde eu acumulo as tristezas, a angústia, a mágoa,
né, onde a gente vai acumulando as perdas e aonde a depressão dói muitas vezes na tristeza, pra gente, a gente chama dessa região do coração de chakra cardíaco. O chakra cardíaco, ele é feito de duas informações arquetípicas astrológicas. É o nosso guerreiro, Áries, na casa 1, e o signo de Libra, que o regente é Vênus, na casa 7. Então, o que a gente tem nessa informação astrológica aqui que forma o nosso chakra cardíaco? A gente tem o guerreiro. E o deprimido, qual que é a dificuldade dele? Se não é lidar com a questão do guerreiro. Ser guerreiro, e a casa 1 significa eu ir para a luta, eu me colocar no mundo, eu me mostrar para o mundo. O depressivo, ele tem uma questão muito grande que é o medo, a questão muito grande de não tolerar a frustração. O guerreiro passa na cabeça dele não lidar com frustração? Não. Então assim, quando eu tenho dentro de mim o arquétipo do guerreiro bem resolvido, eu entendo que não importa a batalha que eu estou na minha vida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar a minha lança e sair, porque ele é um signo também de fogo. Eu tenho que sair com vitalidade, com força, cortando cabeça por aí. Não é? Não importa, é instintivo. É um signo muito instintivo. Então, eu vejo que muitas pessoas que deprimem, o que elas não estão conseguindo fazer? É essa conexão com o guerreiro. Elas não se veem capazes de vencer aquela batalha, de vencer a luta, de vencer um passado, por exemplo, que eu cometi erros. Você acha que um guerreiro tem condições de ficar sentado pensando no passado que ele cometeu erro? Porque o guerreiro não tem, ele não pode ir. Ele é pura ação, ele não pode ter esse pensamento. Porque senão ele perde a própria cabeça. E quantas vezes a gente vê um paciente, por exemplo, paralisado, ou alguém da família paralisado, porque ele não está conectado com esse guerreiro. Ele está sentado ali, chorando por uma batalha que perdeu. Esse signo, Áries, que é o regente, é Marte, ele é muita impulsividade, ele é vitalidade, ele é fogo, eu vou me impor mesmo e eu vou cortar a cabeça. Aí é legal porque a comunicação dele, ele é eu, o ascendente, eu me colocar no mundo. Só que a comunicação dele aqui acontece nessa costura que a gente fala, nessa ligação, é se deparar com Libra lá na frente. E Libra na casa 7, ele é o outro. Então, o outro, o que é? São as parcerias. Por favor, não vamos pensar só em relacionamento amoroso, porque isso é muito pobre, tá? Então, parceria é amizade, é companheirismo, são pessoas que a gente encontra no caminho. Eu me coloco na vida, mas eu vou lá e me deparo com um outro. E quantas pessoas, aí a gente vê um outro lado da depressão. Tem o deprimido desvitalizado, mas tem o deprimido que na história com o outro, ele se perdeu. Ele se perdeu na história com o outro, ele ficou envolvido com mágoas, envolvido com o não afeto. E ele aí deprime, porque ele não consegue fazer esse movimento. Ok, eu fui até o outro, eu não tive o que eu queria, mas eu volto porque a batalha é minha. Eu volto, a batalha é minha e eu continuo lutando. Tá? Aqui também tem bem legal que eu vejo, é assim, o Áries é um arquétipo muito masculino. Então é esse lidar com eu vou para o mundo e eu vou para a batalha. E Vênus, que é o regente aqui de Libra, ele é um arquétipo feminino. É um arquétipo do acolhimento. Outra questão também, que é muito comum a gente ver na pessoa depressiva. Ela se sente impotente, incapaz, e ela não faz o próprio acolhimento. Então, de dizer assim, poxa, pois é, Silvia, você errou mesmo. Você pisou na bola,
Você cagou no pau, fez de tudo de errado, fez merda. Só que é o seguinte, já fez. Agora é o seguinte, você pode reconstruir. Você pode, por exemplo, ou então, né, quando é pior. Quando é pior, eu não sei se é pior ou é melhor, mas assim, o outro fez merda comigo, o outro pisou, então ali, né, na casa 7, o outro pisou na bola comigo e você não perdoa o outro, você fica ali remoendo aquela história, então o outro, a gente parte da casa 1, onde eu me coloco no mundo, mas o outro, ele é um feedback para mim, ele me contém, vocês entendem? Eu vou pro mundo, mas o outro me diz, olha, Silvia, não é bem assim. Eu não te quero, ou não vai ser assim que vai dar certo. Então aí eu tenho que fazer um movimento do quê? Eu me acolher e eu voltar e dizer, olha, eu perdoo o outro, ou eu me perdoo. E aí nesse movimento de me recolher, eu consigo me reconstruir e me revitalizar no meu guerreiro. Então a gente tem nessas duas forças a polaridade positiva, masculina, quer dizer, né, de ir em frente, e a feminina, quando eu digo assim, ok, né, você falhou, você não é tão bom quanto você imaginava. Existe também no perfil das pessoas depressivas, elas quererem ser perfeitas. Elas têm o desejo e elas acham. E, não é, e parece uma arrogância, pode até ser uma arrogância, mas elas têm a crença de que elas precisam ser perfeitas, porque senão elas não podem se mostrar para o mundo. E aí o que, que acontece? Imagina se um guerreiro consegue ir para uma batalha só buscando a perfeição. Claro que enquanto ele está se preparando para a guerra, ele vai em busca do treino para ter a perfeição. Mas a hora que ele está na guerra, gente, vai do jeito que dá, né? É do jeito que pode. Então o depressivo, ele sofre também muito com o medo, que é o nosso guerreiro no estado negativo. Ele sofre com o medo, por quê? Porque ele não se vê como um ser perfeito. Então ele tem o medo da rejeição, o medo do fracasso. Então isso acaba fazendo com que ele iniba a iniciativa dele. Eu não dei espaço para perguntas. Não é verdade? Tudo bem? Vamos em frente. No final a gente faz isso?